dos pré-reformadores e dos reformadores, eu coloquei algumas imagens de personagens da história da Reforma Protestante e da Pré-Reforma, né, que são bastante conhecidos. O primeiro, né, esse primeiro que está aí com o bastão, né, com a imagem de fundo azul, é o John Wycliffe. E ele é bastante conhecido, né, no meio da Pré-Reforma, ele é do século XIV, e ele era professor de teologia na Universidade de Oxford. E era um professor bastante conceituado e bem conhecido da época, né? E o interessante é que o Wycliffe, ele traduz primeiro a Bíblia da Vulgata Latina, que era o latim comum, o latim vulgar, o latim popular na época ali de estudo, para o inglês, porque ele queria muito que os compatriotas ingleses tivessem acesso a uma literatura bíblica no seu próprio idioma, né? Como era o objetivo da maioria dos pré-reformadores e também dos reformadores. Nós temos também aí o John Hus. Antes de falar do John Hus, ou do Ian Hus, o Wycliffe, ele acaba sendo excomungado da Igreja de Roma pelo fato de ele defender também o sacerdócio universal dos crentes, né? Ou seja, que não era necessário haver um mediador ali para a pessoa conversar com Deus, orar e tudo mais. Então, ele acaba sendo excomungado, expulso mesmo da Igreja de Roma, a Igreja Católica, e ele tenta, de alguma forma, fazer uma certa transformação, mas acaba que não dá certo, ele não tem tanta força, e se torna um movimento, assim, abafado, né? Depois, nós temos aí o John Hus, ou João Ganso. E ele é bem conhecido porque ele era o pré-reformador da Boêmia, né, na Morávia, que hoje ali é a região da República Tcheca. E ele era um professor de filosofia na Universidade de Praga. Então, ele era bem conceituado e também ele defendia o sacerdócio universal dos crentes. Isso é uma característica bem interessante dos pré-reformadores. Eles, estudando as escrituras, especialmente o Novo Testamento, se você for lá para 1 Timóteo 2,5, você vai ver que o apóstolo Paulo fala que só há um mediador entre Deus e os homens, né? Que é Jesus Cristo, o homem, o único mediador para a humanidade. Enfim, ele acaba trazendo aí essa ideia de sacerdócio universal e ele, no ano de 1415, ele passa ali por uma audiência, que ele é o sínodo, né? Uma espécie de audiência mesmo de julgamento, que é a de Constança, e ele acaba sendo condenado à pena de morte. E dizem que ele fala, enquanto ele estava ali sendo queimado vivo, ele fala, há controvérsias, né, mas eu acho bem interessante, porque tanto o John Foxe, no Livro dos Mártires, quanto o próprio Orlando Boyer, no Heróis da Fé, eles falam sobre essa fala do John Hus. E ele diz assim, hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne que vocês não poderão calar ou deter. E aí vem Martinho Lutero, depois de 102 anos, em 1517, 31 de outubro de 1517, e dá início à Reforma Protestante ali, quando ele afixa as 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg. Depois do Hus vem o Savonarola. Ele foi praticamente ali o último pré-reformador antes do Lutero. O Savonarola, ele era da Itália. E também ele defendia as mesmas ideias. Tanto do Hus quanto do Wycliffe. Mas acabou também sendo condenado à pena de morte, né? Foi queimado vivo. Depois veio o Lutero, aí nós temos o Zwinglio, nessa parte de baixo, no canto inferior esquerdo. Aí nós temos também o Melanchthon, o Tyndale, que é o pai da Bíblia em inglês, e o Calvino. Enfim, para não me deter tanto, né, são muitos reformadores, eles são apenas alguns deles, né, pré-reformadores e reformadores, que fizeram aí o diferencial para que hoje nós ainda tivéssemos uma Bíblia no nosso próprio idioma. A reforma ela trouxe muitos direitos, né, direitos como o direito à liberdade de imprensa, liberdade de expressão,
liberdade religiosa, né, no Tratado de Augsburgo, ali em 1555, tem-se a liberdade, o consentimento para que todos ali possam exercer livremente a sua religião, seja ela católica ou protestante. Isso é muito importante, é um marco ali para os direitos fundamentais. E nós temos também a consolidação linguística ali das línguas, dos idiomas, no caso do alemão, do inglês, do espanhol, o próprio português ali no século XVII. Enfim, são muitas benesses, são muitas benfeitorias aí que a reforma nos traz, né? Direito à educação é fundamental, é essencial, né? E hoje é um direito também que está positivado, está posto, está escrito na nossa Constituição, mas também em várias constituições aí do mundo inteiro, né? Enfim, temos também o João Calvino, nosso querido genebrino, que fundou a Universidade de Genebra, foi legislador em Genebra, fundou a Faculdade de Direito, né? Tem muitas coisas boas que os reformadores trouxeram. Então, a reforma ela foi além de movimento religioso, além de movimento apenas teológico ou doutrinário, como muitas vezes nós estudamos ali no ensino médio, fundamental, que foi apenas um movimento de cunho teológico, mas na verdade foi bem mais além mesmo. Trouxe muitos direitos, muitas conquistas, muitas coisas que talvez se a reforma não tivesse ocorrido, nós provavelmente não teríamos hoje. Então, essa introdução ela é fundamental para que a gente entenda também.